o tema que a gente vai começar como um tema introdutório é o desafio de ser uma igreja, de ser uma família saudável. Você acredita que é um desafio? Quem estudou no Rever se lembra de uma expressão que a gente falava, pessoas que vêm de uma família disfuncional. Quem conhece essa expressão? Família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Uma família que não funciona como era o projeto de Deus. E muitos de nós viemos dessas famílias, certo? Alguns privilegiados, né? Que não se encaixam nesse perfil, mas a maioria de nós, de alguma maneira, nos encaixamos. E então, quando a gente fala de uma família saudável, entenda o que eu vou dizer, de forma introdutória também, não estamos falando de perfeição, tá? Quando a gente pensa, família saudável, não tem defeito, não é isso não, tá? Como ser humano é impossível isso, mas ter saúde, né, buscar a saúde em Deus principalmente, é o nosso objetivo. E tem alguns textos, esqueci de ligar aqui, né, Jeff? Ok, tem alguns textos da palavra de Deus que a gente vai falar de forma introdutória. Todo mundo recebeu um bloquinho aí? Você viu que chique? Nós estamos chique, não estamos? Uma caneta também? Eu gosto muito de anotar, de escrever, à medida que Deus fala com a gente. Eu tenho anotações de pregações, de estudos que eu já participei, de anos. E às vezes Deus, Ele traz para a gente pérolas, não é? Às vezes Deus ministra algo e fala, puxa, essa aqui veio do céu no meu coração. Então é importante às vezes a gente anotar isso, porque pode ser que Deus tenha trazido você aqui, por causa de uma frase, que você vai ouvir nessa noite. Então, fique atento, e permita o Espírito Santo de Deus falar na sua vida. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém com que o auxilie, lhe corresponda. Uma coisa interessante é que essa frase aqui, ela vem depois de várias expressões de Deus assim, Deus fez tal coisa, e depois ele olha para aquilo que ele criou e ele fala o quê? E viu Deus que isso era bom. E ele cria outra coisa, e ele fala, e viu Deus que isso também era bom. E ele vai criando, e quando chega no homem, depois que ele cria o homem, ele olha para o homem, e olha o que ele diz, eu vi que não é bom que o homem esteja sozinho. Entende aonde começam as coisas? Que existem algumas enfermidades que você vê pessoas que não gostam de estar junto com outras pessoas. Isso não é de Deus. É alguma enfermidade, algo que está... Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus para estar junto. O homem não... a única coisa que Deus criou e viu que não era bom, era o homem sozinho. Então, a união, a família é bênção. Por mais que às vezes a gente não aceite muito isso, né? Porque muito da família fere mais do que ajuda, mas isso é projeto de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso aqui é um conselho de Paulo, para mim e para você, com respeito à família. Ser família, estar em família é desafio. É desafio, meus irmãos. E a gente vai entender algumas coisas aqui nessa noite, que essas questões que Paulo fala que a gente deve se revestir, vão nos ajudar, né? Ele começa com profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Certamente que essas coisas vai nos ajudar no que diz respeito a ter uma saúde na nossa família. Às vezes a gente fala assim, olha, quando a pessoa vai casar, na próxima semana certamente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas existe uma expectativa. Eu, quando vou dar curso de noivo para casais que vão se casar, falo, qual é a expectativa?
do rapaz, qual é a expectativa da moça que vai se casar. Geralmente, querido, desculpa a expressão e a sinceridade, é uma expectativa totalmente furada, entendeu? Gera uma expectativa ali, quando você coloca assim, vamos colocar isso aqui na realidade. Está fora, querido. Isso aqui é totalmente fora, isso aqui não está dentro da realidade. A sua expectativa não condiz com a realidade do que você vai encontrar aqui. Então, baixa, entendeu? Baixa expectativa, volta a expectativa para a realidade. Vamos estabelecer, por quê? Porque senão você já vai entrar frustrado, entendeu? Você já vai cair no casamento, meu Deus, né? Que tragédia, como diria minha irmã, né? Que tragédia. Por quê? Porque a expectativa está fora. Então, quando a gente pensa, olha, eu queria ter, você já viu aquela frase assim, a família dos meus sonhos, sempre tem aquelas fotos bonitas, não tem? O povo passeando no jardim, né? Nas flores, né? Família e tal. Sempre quando pensa assim numa família alegre, aí você pensa aquela família brincando no jardim, correndo, sorrindo, correndo na praia, algum lugar, né? Aquele povo bonito, sorridente. Mas nem sempre a gente consegue aquela família dos nossos sonhos. Mas pode ser que mesmo que você não esteja na família dos seus sonhos, você pode estar na família que Deus sonhou para você, que Deus estabeleceu para você. E talvez você precisa mudar um pouco a sua visão, né? De achar que você é o centro, de que existe outras coisas acontecendo em volta, e mudar talvez o foco, e você pode entender, e talvez a sua família é bem melhor do que você imagina, e que Deus pode usar muito mais a sua família do que você imagina, para a glória dEle, amém? Nessa noite, a gente quer falar com vocês a respeito de uma família. O fundo histórico dessa família a gente conhece. A gente vai usar os textos, não vou ler todos esses textos, mas só para você entender aonde nós estamos na Bíblia. Gênesis capítulo 37 até o capítulo 48 vai ser a parte de referência que a gente vai falar. Nós vamos falar da família de Jacó. Nós vamos falar um pouco da família de Jacó. Então, Jacó tinha 10 filhos e depois teve mais 2, a gente conhece a história, não é? E os 2 que ele teve mais novo, eram filhos da sua esposa predileta, né? José e Benjamim. E existe um contexto na história dessa família que eu quero trazer para nós. E a gente vai começar, não vou explorar todas as coisas que existem aqui, porque daqui até final de junho nós temos muito espaço para a gente trabalhar, tá? Mas eu quero que você entenda algumas coisas a respeito dessa família, e que vai nos ensinar muito, pode ter certeza. E eu quero já começar a falar para vocês a respeito de alguns dilemas que as famílias, elas enfrentam. E esses dilemas, eles estão praticamente em todas as famílias. Não existe uma família privilegiada, não é? Que foi escolhida para ter esses dilemas. Na verdade, praticamente todos nós enfrentamos de alguma maneira essas batalhas, vamos dizer assim. Tem um estrategista de guerra que diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece o inimigo e se você conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado das batalhas. Você já vai estar bem munido. Você vai conseguir vencer muitas coisas na sua vida, só conhecendo o seu inimigo e a você mesmo. E voltando para a questão do dilema, o primeiro dilema familiar que eu queria compartilhar, que tem a ver com a família de Jacó e atinge também as nossas famílias, é o dilema
das máscaras, o viver de aparências. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. O texto da palavra de Deus diz assim: essa história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava o seu pai a má fama deles. A expressão aqui, mulheres de seu pai, e José fazia o quê? Contava para o pai dele o que os irmãos faziam de errado. É mais ou menos assim: na presença do pai, esse é o X9, né? Na presença do pai, os irmãos, tudo beleza, né? Papai, né? Nós estamos trabalhando, nós vamos lá para o campo, faz os negócios tudo certinho, beleza. Aí de repente o pai está desconfiado, Zé, dá uma ida lá para ver como é que estão os seus irmãos. José ia, maior das boas intenções, José, né? E José está lá e fiscalizando os irmãos, chegava lá e falava, pai, o negócio está feio. Peguei na boca da botija, estava fazendo assim, estava fazendo assado, fizeram isso, fizeram aquilo. E quando os irmãos de José chegavam em casa, já recebia logo aquela chabalacantas, né? E aí eles ficavam com muita raiva de José. Mas uma das coisas que eu quero enfatizar para você aqui sobre essa questão, querido, da máscara, é que independente da atitude de José de ser o X9, que ser aquele que entrega, né, os irmãos, o que a gente percebe muitas vezes é que muitas famílias vivem de aparência. Aquilo que é real não se coloca na luz. Estava conversando com meu amado irmão Edivaldo ali atrás, e a gente estava conversando e falando, olha, às vezes você conhece ou você pensa que conhece uma pessoa, até você descobrir alguma coisa e fala, nossa, eu nunca pensei, nunca imaginei, né, que essa pessoa, isso, aquilo, outro. Já aconteceu com você? Porque a gente não espera, mas é porque a gente não conhece, ou a gente conhece só algumas coisas sobre aquela pessoa, mas você não conhece totalmente aquela pessoa. E muitas vezes, querido, as famílias, elas se vestem de máscaras. Então, está na igreja, é uma coisa, vai chegar a visita, aí já tem algumas 10 recomendações, né? Que se faz, vamos receber visita, pelo amor de Deus, né? Vamos comportar, não faça feiura, né? A mãe, não come de boca aberta, não sei, né? Já faz um monte de coisa lá, até o visitante chegar, né? A gente brinca muito e fala assim, tem visitante, a gente recebe, agora não, que está morando em apartamento apertado, mas quando a gente estava em casa maior, espaçosa, recebia visitante, aí o visitante está dormindo em casa, e aí, de manhã cedo, vamos fazer o café da manhã, aí vai na padaria, compra mussarela, compra fruta, compra sei o que, e faz aquela mesa, né? Aí no dia a dia, é pão com manteiga, não é? Pão com manteiga. E aí tem visitante, aí tem algumas crianças e falam assim, eu queria receber uma visita aqui em casa. Quando tem visita, o negócio é bom demais, né? Aí o visitante vai embora, volta para o pão com manteiga. Então, às vezes, eu estou falando de forma simples para você entender. Querido, muitas vezes, aquilo que se coloca em público nem sempre é a realidade. É algo criado para as pessoas, assim, olha, porque para as pessoas nos aceitar, a gente tem que colocar a máscara de família perfeita, de família abençoada, de família amorosa. Me lembro lá do meu bairro, né?
posso falar muito, porque tem alguns aqui também lá do meu bairro, mas alguns conheceram lá, né, os meus vizinhos, e aí eu tinha uns meus vizinhos que eles brigavam demais. Meu amigo lá e as irmãs dele brigavam demais. Lá de casa escutava as brigas e tal. E aí, como era menino, ia para casa dele, chegava lá, estava o maior pé de guerra lá dentro. Aí, de repente, abria a porta. Aí tem um visitante. Aí olhava. Aí respirava. Aí falava, fulano. Ou usava um diminutivo carinhoso, sabe? Pro meu amigo, né? Estava enforcando ele alguns minutos atrás. Mas aí, oi fulano. O fulano está aqui. Não é? Aí se refazia novamente para... Mas o que é isso, meus irmãos? Sabe, a força que a gente gasta para usar máscara, porque a gente não consegue ser a gente mesmo, porque a gente quer ser aceito, mas se a gente for aquilo que a gente é de verdade, a gente tem medo que as pessoas não vão aceitar a gente como a gente é. Mas as máscaras que vestimos, muitas vezes, são aquelas que quando elas caem, vão envergonhar a gente. São aquelas que vai trazer vergonha para mim e para você. Uma coisa que, quando eu penso na minha família, eu penso em você também, que está aqui nessa noite. Será que a nossa família é afetada com esse dilema? De querer ser aquilo que a gente não é? De querer aparentar aquilo que a gente não é, para ser aceito? E para isso a gente tem que colocar máscara. E aí, vende aquela imagem de perfeição, não é? Que é tudo redondinho, certinho, tudo bonitinho, quando na verdade, no dia a dia, a gente sabe que não é, mas não tem nada demais de não ser, mas a gente quer ser, para aparentar para as pessoas. Deixa eu dizer algo para você, Deus conhece a gente, Deus sabe quem você é, Deus sabe quem você é, e Ele te ama do jeito que você é. Então, Deus não te ama porque você é bonzinho, Deus não te ama porque você é perfeito, se fosse estava todo mundo lascado. Entende, querido? Deus nos ama como a gente é. Então eu não preciso gastar uma energia enorme para tentar ser aquilo que eu não sou, ou para fazer da minha família um padrão, um biotipo, sei lá, né? Um protótipo de algo perfeito quando não existe. Às vezes a gente pode ser um modelo sim, de pessoas imperfeitas, mas que estão caminhando juntos para lutar contra o inimigo que quer destruir a família. E mesmo com a nossa falha, com a nossa imperfeição, a gente está unido nessa batalha para servir a Deus e para testemunhar de Cristo à medida que a gente anda. Então existe algumas questões que a gente precisa aprender sobre esse dilema da máscara. Uma outra coisa que a gente percebe no texto são as preferências. Existe dilema sobre essas preferências aqui. Vamos ver aqui o texto. Esse texto aqui, Gênesis 37:4, olha só o que a palavra de Deus diz. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Querido, uma situação muito perigosa, mas muito comum no meio do contexto familiar, são as preferências. Não importa o motivo. Nós pais, eu que sou pai, minha esposa mãe, a gente corre risco. Às vezes é sem querer. Mas quem está de fora consegue visualizar de forma muito clara a preferência. Às vezes, como a gente vê aqui no caso de Jacó, também aconteceu isso,
algum tempo atrás, o pastor Torres pregou aqui, né, sobre essa história de Jacó e Esaú. A mãe gostava de Jacó, o pai gostava, Isaac gostava de Esaú, havia preferências. E mesmo que a gente não admita, eu me lembro quando era bem pequenininho, eu ficava apertando minha mãe, assim: mamãe, você me ama? Amo. Você me ama mais que o fulano? Que era meu irmão, né? Amo todo mundo igual. Toda mãe fala isso, né? Todo mundo igual, meu filho. Eu amo todo mundo igual. Não, tem que me amar mais, né? Não pode ser igual. Eu tenho que ser diferente. Tem que amar mais. Às vezes a gente não percebe, mas o sentimento vem. O sentimento. Vocês perceberam no que os irmãos de José falaram aqui? Quando eles percebem que o pai amava José mais do que a eles, qual foi o sentimento que veio para o coração dos irmãos de José? Raiva, ódio. E esse mesmo sentimento, não se iluda, acontece hoje nas famílias. Existem muitos filhos sentindo-se preteridos. Existem muitos filhos, eu converso como pastor, meus irmãos, com pessoas que dizem claramente: meu pai gostava mais do meu irmão, da minha irmã, minha mãe sempre fez assim com meu irmão. Sempre você vai ouvir uma coisa ou outra. Aí vai conversar com o pai e fala: não tinha nada disso não, é tal. Às vezes não era uma coisa muito perceptível, mas o sentimento vem. E esse sentimento, ele é terrível. Ele acaba com as pessoas. E quando ele começa a nutrir no coração de uma pessoa que olha e fala assim: ó, meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, da minha irmã do que de mim. Esse sentimento, ele vai aumentando, ele vai aflorando. Às vezes a gente pensa assim: não, porque às vezes o motivo que o pai e a mãe dão mais atenção para um filho do que para o outro é por causa de enfermidade. Conheço casos assim. Às vezes a criança nasce doente, ou porque teve um parto difícil, teve uma situação complicada, aí a mãe, ela desde pequeno começa a falar: não, esse menino nasceu, pai morreu. Conhece a história assim? E aí a mãe, o pai, tem um cuidado mais com aquele do que o outro, tem um problema de saúde. Ou às vezes é porque é problemático. Entendeu? Sabe aquele povo problemático? E o pai e a mãe 24 horas cuidando, preocupado. Tem outros filhos, mas aquele lá toma todo o tempo. É só ele, porque aí vai falar: não, mas aí o pai e a mãe, escute, o pai e a mãe falam assim: não, mas você está bem, a sua vida está beleza, seu irmão ou sua irmã é porque precisa de mim, está lascado, né? E eu preciso lá, você não precisa. E no coração daquele outro filho está o quê? Eu preciso sim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Será que esse dilema, de alguma maneira, já perambulou pela sua família? Será que esse sentimento já teve no seu coração? Você sentir que seu pai, sua mãe, talvez, teve preferência? Fez algo mais para os outros do que para você? Vamos pensar no que esse próprio dilema aqui, nas consequências dele, que vai para a próxima. Sabe o que vai acontecer mais adiante? Versículo 30, versículo 8, capítulo 37, competições. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que ele tinha dito. Sabe o que acontece, querido? Começa com as preferências, começa com
com essa questão de alguém se achar melhor do que o outro. E esse sentimento vai gerar, às vezes inconscientemente, essa competição familiar. Ninguém quer ficar por baixo. E eu vou provar. Eu vou provar. Eu conheci uma pessoa que passou a vida inteira, que sofreu, que penou, e ele colocou, internalizou dentro do coração dele: eu vou vencer na vida, e eu vou provar para o meu pai, eu vou provar para minha mãe, eu vou vencer. E ele foi, e ele venceu, mas praticamente estava morto. Ele passou por cima da metade do mundo para alcançar, só para provar que ele ia conseguir, que ele não estava, que ele não era o pior dos piores. E quando é entre os irmãos da família, de alguém, e faz aquelas comparações, não é? Aí a competição fala assim: olha, eu já fiz isso já, e eu me arrependo. Às vezes a gente, como pai, um dos filhos faz um negócio: por que você não faz igual fulano, não é? Quem é filho que já foi comparado aí, que amou, que achou uma bênção? Nossa, é muito bom quando a gente é comparado, principalmente quando a gente é a parte ruim, né? E o nosso irmão é a parte boa. Por que você não é igual fulano? Por que você não faz igual ciclano? Por que às vezes, querido, começa essa competição? Por isso que esse sentimento ruim que fica. Eu vou ganhar, mas não é só ganhar. Eu vou fazer de tudo para o outro perder. Entendeu? Eu vou torcer para a derrota do outro. Eu vou lutar e eu vou me alegrar quando ele se der mal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Misericórdia. Isso não acontece em família, não acontece? Será que essas coisas acontecem? Não. Que é isso? Meus irmãos, a todo momento nós estamos assistindo isso. Existe um dilema, existe coisa acontecendo, e às vezes a gente não entende por quê. Por que isso? Por que a pessoa está lutando tanto? Por que a pessoa não consegue se alegrar com o sucesso do irmão? Por que esses irmãos, quando José fala: olha, eu tive um sonho, e no meu sonho, aí aquela revolta: vai José, o que você está pensando que é? Ah, então quer dizer que você está se achando, né, José? Você se acha. Ah, quer dizer que você vai governar a gente, você vai ser superior a nós. O texto diz que eles tinham mais raiva ainda de José. Mais raiva. Ué, mas eram irmãos, deviam se alegrar, dizer: poxa, se Deus está levantando, Deus está abençoando meu irmão, por que isso não acontece? Porque está tudo trocado. Os sentimentos que brotam são outros. Essa raiva que brota e a gente não sabe lidar, e a gente não sabe por que essas coisas acontecem. José tinha tido um sonho, e esse sonho não agradou nada os seus irmãos. Queridos, onde hoje existe competição, amanhã haverá feridas. Onde hoje existe competição, amanhã haverá feridas. Existe uma outra coisa, um outro dilema: os ciúmes. Capítulo 37, versículo 11a. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Ciúme, querido, geralmente ele cega as pessoas. Quantas vezes nós deixamos de ver o extraordinário bem por perto, por causa do nosso foco doentio gerado por uma atitude ciumenta. Existe uma definição no dicionário Michael, que diz assim: ciúme é a inquietação mental causada pela suspeita ou receio de rivalidade no amor ou outra aspiração. 2.
vigilância ansiosa ou suspeitosa, nascida dessa inquietação. 3, ressentimento invejoso contra um rival ou suposto rival mais eficiente ou mais bem-sucedido, ou contra o possessor de uma vantagem material ou intelectual cobiçada. Definitivamente, querido, o ciúme doentio não combina com uma família saudável. Uma vez ouvi uma pessoa falando: olha, quem ama tem ciúme. Quem ama, e o ciúme, pastor, é cuidado daquelas coisas que a gente gosta. Não, querido, não é. O ciúme doentio, ele cria coisa, ele inventa coisa, ele vê coisa que não existe. Nesse tempo de vida pastoral, às vezes acompanhando casais, a gente vê tanta coisa, e às vezes seja a esposa, seja o marido, e a gente conhece às vezes o casal, e as pessoas, eu acompanhei um casal muitos anos atrás, eles já não estão conosco mais, mas foram muitos anos de acompanhamento, e um dos cônjuges, ele tinha ciúme, só que a pessoa pela qual ele tinha ciúme era uma pessoa muito íntegra, e a gente ia conversar, e ele falava algumas coisas, e eu falava: mas, puxa vida, como que a pessoa consegue? Quem está entendendo o que eu estou falando? Querido, ele ficava vendo coisas. Não, mas aí, quem me conhece há mais tempo, lembra do que eu já falei sobre o quebra-cabeça do diabo. O diabo, ele tem uma estratégia, que eu chamo de quebra-cabeça maligno, que ele cria imagens na nossa cabeça, quando a gente dá a oportunidade, como peças de um quebra-cabeça. Como que é que funciona? Se você abrir para sugestão, o diabo está com a peça na mão. Quem gosta de montar quebra-cabeça aí? Ele está com a peça na mão, e ele sugere para você, ele entrega a peça e fala: coloca ali, coloca, e a pessoa pega a peça e e encaixa. Falei? E ele já está com a próxima, entendeu? E ele já está com a próxima peça, pega aqui, coloca lá, e encaixa. E aí ele está com a próxima, e ele entrega, e encaixa. Querido, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro de uma situação, muitos anos atrás, que aconteceu comigo, com a minha esposa. A gente tinha combinado isso com ela, uma coisa muito íntima nossa, mas acho bem pertinente falar aqui, porque foi uma coisa que marcou a minha vida. E que nós estávamos, eu trabalhava no Corpo de Bombeiro, e trabalhava numa seção, já trabalhava numa seção interna, administrativa. E um tempo desse eu trabalhava na central de operações. Naquele tempo, para quem vive na era moderna, naquele tempo, querido, não tinha celular, tá? E telefone fixo na casa, é só quem era rico, entendeu? Para ter um telefone, inclusive o pessoal vendia, era caro. Telefone fixo, que ninguém tem na casa mais, poucas pessoas. E quem é militar aqui, tem alguns aqui, entende o que eu vou dizer? Faltando 5 minutos para o expediente acabar, o chefe chegou e pagou a missão. Eu falei: misericórdia, né? Numa hora dessa. E aí o que eu pensei? Vou acelerar aqui para mim cumprir a minha missão, para mim ir embora. Só que certamente tinha passado o horário, não é? Não ia para terminar no tempo devido. E o que aconteceu? Deu o horário de eu chegar em casa e eu não cheguei, porque tinha todo aquele horário. Eu chegava e a minha esposa sabia. E deu um horário e ela preocupada, porque ela era muito preocupada. E eu não cheguei. Aí ela pegou e ligou no quartel, na central de operações. Aí o atendente atende. Aí ela fala: eu queria falar, né, com o Márcio. Aí ele fala o quê? Já foi embora.
Porque ele olhou no relógio, já tinha acabado o expediente, ele não perguntou quem era, né? Ele simplesmente, ele foi no automático, né? Ele não ligou na minha sessão para saber, ele simplesmente falou para ela, não, já foi embora. E ela esperou mais um pouco, e nada de chegar. E quando eu chego, já imaginou, né? Já a casa tinha caído, coitada, ela estava desesperada lá, morreu, mataram, aconteceu alguma coisa, e tudo não chegou. E quando eu cheguei, quando eu fui falar para ela, não, na verdade aconteceu. Não, mas o rapaz falou que você já tinha ido embora. Eu falei, mas ele não ligou na minha sessão. Ele falou da cabeça dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes você vai encaixando as peças. Estou dando esse exemplo para você entender, porque às vezes vai conversar com a pessoa, não foi isso mesmo, eu vi, não aconteceu assim, aí veio o outro, aí foi assim, aí aconteceu aquilo, aí foi para lá, veio para cá, é isso aí. Aí eu costumo dizer o seguinte, olha, se você pegar as mesmas peças que o diabo entregou para você e devolver para Deus, e falar, Deus, me dá as peças, Deus vai entregar as peças para você, as mesmas, e vai formar outra figura. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões. O ciúme cega, o ciúme faz você enxergar coisa que não existe. Você pode estar preso a um sentimento que não é real, são fantasmas. O ciúme um pouco parecido com medo, né? Insegurança. Quando a pessoa está com muito medo, eu quando era muito criança, tinha muito medo de fantasma. E aí, você é pequeno e está de noite, aí uma folha que balança assim, faz uma sombra, aí você fala, tem um negócio ali, não é? É um fantasma, não é? Não, é uma sombra de uma folha, mas a gente fica com medo. E a gente começa a criar. O medo faz isso, e o ciúme também faz. Ele cria coisa que não existe. E por fim, existe uma outra coisa, que também é outro dilema dentro da família, que é a falta de perdão. A falta de perdão, Gênesis 37, 20. E agora, os irmãos falando, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Sabe aquilo que eu falei agora há pouco, meus irmãos? O que acontece com a nossa ira incontida, com a nossa raiva, com o nosso rancor, o problema de relacionamento na nossa família que a gente não resolve, essas competições, todas essas coisas que vão gerando no nosso coração, vão nos fazendo pessoas rancorosas, vingativas, que ficam mesmo sem querer, planejando ou esperando o tropeço dos outros, e até comemorando a derrota. Queridos, uma família saudável não anda por esses caminhos. Uma família abençoada por Deus não anda por esse caminho. A questão do perdão, não é? Se eu e você entendemos, né, aquilo que Cristo fez, se eu e você recebemos o perdão da parte de Deus, não faz sentido nós continuarmos aprisionando outras pessoas por causa do erro deles contra a nossa vida. A nossa dívida, pela palavra de Deus, pela parábola que já foi contada, a nossa dívida era infinitamente maior, e Deus nos perdoou. Por que a gente não pode perdoar? Ah, mas você não está entendendo, pastor, o que aconteceu. Você não sabe o que ele fez comigo, ou o que ela fez comigo, ou isso, ou aquilo. Nós estávamos numa viagem familiar. Esse final de semana, eu me sacrifiquei um pouco sobre alguns aspectos para viajar com a minha família. Não era uma viagem programada, não era para mim ir, a minha irmã, mas ela acabou passando a viagem para mim, porque ela teve um problema também familiar. E a gente estava lá no contexto familiar e foi conversar um pouco sobre alguns acontecimentos familiares antigos que a gente viveu junto. E a gente estava se lembrando de algumas situações. Eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos de idade.
Meu pai morava na fazenda e por causa disso, eu era o caçula. Então com 12 anos de idade, meu pai me pegou aqui em Goiânia. Às vezes eu brinco vendo o Kaká já vai fazer 15, né, 14. Porque a minha carreira de futebol, ela durou, né, até os 12 anos de idade. Porque meu pai me pegou aqui em Goiânia e me levou para a roça. E eu saí de jogar a bola para ir para a roça capinar. E meu pai, a gente estava lembrando lá na nossa viagem, meu pai era daquele severo, muito severo. Um menino raquítico, porque até os 18 anos eu tinha 1,60 m mais ou menos, 1,50 m e pouco. Braço fino e tinha que capinar com os peão. O que o peão fazia, eu tinha que fazer. Ia para casa no final do dia com cãibra nos braços. Mas, além dessas questões normais que eu aprendi com meu pai, achei que isso não tem problema nenhum, a convivência com a madrasta, que meu pai casou 3 meses depois e levou essa mulher para a fazenda, foi terrível. Foi muito difícil, foi terrível. E aí a gente começou a falar sobre essas coisas. E quando meu pai adoeceu, e a minha madrasta não mais queria ele, nos procurou os filhos e entregou meu pai, falou, não dá para ficar com ele mais. E nós pegamos meu pai de volta. E passado algum tempo, meu pai ficou muito ruim, e estava internado, ficou 60 e poucos dias na UTI, e ele não morria, era muito triste. Eu falei para minha irmã, que tinha um problema com a minha madrasta, eu falei, vamos atrás da fulana, né? Nós sabíamos mais ou menos onde que ela morava. Inclusive ela se assustou muito quando viu a gente. Nós fomos lá na casa dela, talvez imaginando que a gente ia requerer alguma coisa, talvez. Ela falou, nós viemos aqui para te pedir perdão. Nós queremos que você libere o nosso pai. A situação está assim, nós queremos que, se tem alguma coisa aqui ainda prendendo no mundo espiritual, nós queremos soltar tudo. Queremos liberar você e queremos que você libere a nossa família. Às vezes, querido, a gente não entende que a falta de perdão, ela nos prende. Às vezes você fica segurando um rancor, uma mágoa no coração, não perdoa, e essas coisas te prendem, te segura em coisas ruins. Então a melhor coisa que você precisa aprender em Deus, seja em contexto familiar, seja o que for, mas eu fui ferido, eu fui atacado, esquece, coloca na conta do Senhor. Deus já perdoou você, então perdoa essas pessoas, deixa Deus tomar de conta para lá, e vai viver a sua vida. Existem outras coisas que a gente poderia falar, mas o tempo não permite. Como é que a gente vai alcançar o máximo do nosso potencial familiar? Vamos falar algumas coisas aqui. Primeiro, semeie o seu melhor. Gênesis 42, 25, agora, José está vivendo um outro momento, só para você entender o contexto. Já tinha passado todo aquele contexto de batalha. José, a gente conhece, talvez o pastor Torres vai entrar mais a fundo nesse tema com vocês mais para frente. Mas José venceu, José foi vendido pelos irmãos, conhece toda aquela peregrinação de José, até chegar, agora aqui ele já está no Egito, entendeu? Já é governador do Egito, já venceu as batalhas dele, né? É um vencedor, e vem a fome sobre todo o mundo, e o Egito agora tem a comida, e os irmãos dele vai lá, comprar comida, e ele serve os irmãos, e olha só o que ele faz aí no texto. Em seguida José deu ordem para que enchesse de trigo as suas bagagens e devolvesse a prata de cada um deles, colocando-a na bagagem, e lhes desse mantimentos para a viagem. Esse primeiro momento aqui, meus irmãos, José, os irmãos dele não sabiam que era José, né? Era o governador do Egito. Mas José sabia que eram os irmãos dele. Mesmo que existe um contexto aqui do coração doído de José, mas José, ele faz algo que mostra o lado bom dele. Ele faz o quê? Ele mesmo que paga o mal que ele recebeu com bem. Fala assim, olha, além dele dar a comida, ele devolve o dinheiro.
Ele coloca o dinheiro deles de volta. E dá mais comida para eles para a estrada. Então, quando a gente começa a ver sobre a atitude, ou seja, de dar, de semear o seu melhor, a gente precisa entender que existe algo de bom na nossa vida. Às vezes, se a gente focar no ruim, às vezes a gente ficar, eu passei maus pedaços. Nós tivemos um curso, alguns anos atrás, aqui, de um pastor amado, que já está na glória, pastor Samuel Gil, que ele falou sobre feridas paternas. Uma das coisas que a gente estava conversando lá em família, falando do meu pai, ele era muito brucutu, né? Daquele pessoal da roça que, meu pai não era de conversar. Para vocês terem uma ideia, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Nunca. Eu me lembro que no dia da administração aqui, o pastor me abraçou, não é? Representando aqui o Senhor. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de abraçar. Verdade? Eu gosto de abraçar. E quando eu abraço de forma carinhosa uma pessoa, sabe, existe um sentimento em mim. E às vezes, eu poderia dizer, olha, eu não recebi carinho. Eu não recebi. Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Mas eu recebi de Deus. Então eu não recebi do meu pai, mas eu recebi do Senhor. Então quando a gente começa a pensar, se eu for pensar só nas coisas ruins que eu recebi, eu vou dizer, o que eu vou produzir é só fruto amargo. Não, meus irmãos, em Deus, você pode dar frutos de bênção. Você pode sair da amargura. Tem uma história de uma mulher chamada Mical, quem conhece? Quem lembra da história? Quem era Mical? Mical, filha de Saul. Aquela princesa que era prometida para quem? Para aquele que matasse o gigante. Então Davi teve o privilégio de casar com a Mical, porque ele matou Golias. Então era uma das vantagens de matar o gigante. Então ela foi uma das bênçãos que recebeu Davi por matar Golias. Mas com as brigas familiares que teve, Davi teve que fugir, Mical ficou para trás, e Mical casou de novo, e estava vivendo a vida dela tranquila lá, e por causa da rixa com o sogro lá, passado muito tempo depois, Davi falou, não, eu quero Mical de volta. Era uma questão de honra para Davi, nem sei se ele gostava muito da Mical, sabe? Mas ele falou, não, eu quero a Mical de volta, eu quero a Mical, e ele foi atrás, e buscou Mical na força, como diz os meninos lá em casa, no amarra. E o texto da palavra de Deus diz que Mical foi trazida à força, e o marido dela, porque não podia chegar perto, porque senão o soldado Davi ia matar, ele chorava. A palavra de Deus diz que ele vinha correndo pelos cantos, não é? E chorava, porque a esposa dele estava sendo levada. Sabe o que aconteceu com Mical? Ela se tornou uma mulher amarga. Mical se tornou estéril, ela não tinha filhos, ela ficou uma mulher amargurada, amarga, tanto que aquele texto que a gente conhece, quando Davi entra com a arca de volta, né, e ele está trazendo, e a Bíblia fala que Davi dançava, e Mical olha e fala, que papelão, né, isso é atitude de rei, ficar mostrando as suas, né, e aí dançando desse jeito, sabe por quê? Porque ela era uma pessoa amarga. Muitas vezes, a vida faz assim com a gente. Só que essa amargura, ela produz fruto ruim. E se você quer caminhar de forma correta, comece a produzir frutos bons. Busque dentro de você, em Deus. E comece a produzir coisas boas, para dentro da sua casa, para a sua família, meu irmão, minha irmã. E o que a gente pode pensar dentro dessa produção? Lembra do texto que a gente falou lá atrás?
texto falou um pouco sobre paciência, não é? Pacientemente busque o bem comum. Gênesis 45:5 diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Existe algumas situações que a gente pode imaginar. Eu preciso agir de forma paciente. Eu preciso ter paciência para me preservar a vontade de Deus no meio da minha família. Quando um impõe a sua vontade, dois não podem viver em paz. Sabe aquele negócio que eu falo muitas vezes em questões familiares e conjugais? Casamento, querido, é a única coisa que não vai para frente quando um só quer. Não vai. Tem que ser os dois e tem que querer muito. Porque se só um quiser, não vai. Aguenta um tempo, vai sustentar por um tempo, mas vai romper. Então a gente precisa buscar e ter esse entendimento. O que é que envolve a paciência? A paciência envolve 3 coisas. Primeiro, coragem. 2 Timóteo 1:7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e amor. Temos que ter coragem para ser paciente. Segunda coisa, eu preciso de perseverança. Por quê? Porque às vezes eu falo assim, não, eu sou paciente. Sou paciente. Começando a ficar nervoso já. Não é? Eu sou paciente, eu sou uma pessoa paciente. Vai ou não vai? Cadê? A gente não persevera. Fala, não, eu sou uma pessoa paciente. Ixi, eu esperei na fila ali quase 2 minutos. Não é? Conheço pessoas, querido, que não conseguem esperar uma situação nem 1 minuto. Quem visita órgão público, quem vai procurar algumas coisas, querido, ou em alguns médicos, né? Minha esposa, querida. Minha esposa tem uns médicos que marca com você 6 horas da tarde e atende você 10 horas da noite. E você tem que chegar às 5 para segurar o lugar, para sair depois das 10. Tem que ter paciência, não é? Tem que ter paciência, mas tem que perseverar, porque às vezes você tem paciência, mas só que a sua paciência, né? Ela é desse tamanho, né? Ela vai daqui e acaba ali, e não vai adiantar. Uma outra coisa que você vai precisar, além da perseverança, é amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. Meus irmãos, coisas boas da vida não nascem prontas, mas se desenvolvem. E quero falar uma última coisa aqui, e a gente está caminhando para o final. Expresse os seus sentimentos com verdade. O que eu quero dizer com isso? Olha o texto aí, Gênesis 45:15. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Lembra que lá atrás, quando estava aquela história do sonho e tal, os irmãos não conseguiam nem olhar na cara de José? Agora aqui, os irmãos de José estavam vivendo outro contexto, agora já era medo, né, de José. E quando acontece toda aquela coisa, eles não tinham coragem. Agora, depois que José chega perto deles, abraça, beija eles, aí parece que quebra, entendeu? Aí os irmãos agora meio que fazem assim, opa, não é?
Parece que agora a gente encontrou o eixo. O que é expressar, querido, os nossos sentimentos com verdade? Existe lugar para sermos verdadeiros. E não existe lugar mais importante para sermos verdadeiros do que em família. A gente fala para os filhos da gente: fala a verdade aqui, não é? Fala a verdade para o pai, fala a verdade para a mãe. Anda na verdade aqui, por quê? Porque aqui você tem pessoas que amam você. Aqui você pode falar. Mas quando a gente fala a verdade, o que acontece? Eu já contei essa história, vou tentar ser rápido para contar, para não ficar tomando muito tempo. Mas quando eu morava com meu pai, com a madrasta, aí vocês vão entender o porquê que eu ficava afanando lá os cereais do celeiro, né, para comprar o refrigerante, porque eu não tinha dinheiro. Aí os colegas compravam na escola refrigerante, eu não tinha dinheiro. Aí eu pensei com os meus botões: eu vou pegar uns feijão ali no celeiro, né, e vou levar para a cidade e eu vendo. E deu certo. Eu ia lá, pegava a sacolinha, pegava o feijão, botava na sacola, ia lá na frente, né? Colocava debaixo da parreira, esperava a hora de ir para a escola, passava lá como não quer nada, pegava o feijão, levava para a cidade, passava na máquina do Sr. Zé, vendia o feijão, pegava o trocado e já estava de boa para comprar refrigerante com os meus amigos. Só que foi um dia, 2, uma semana, e a bagunça foi ficando lá no celeiro, meu pai olhando um negócio lá, está acabando o feijão, mas nós está comendo feijão demais, e o feijão, e desconfiou, e ele me seguiu um dia, né, e eu não vi, ele pegou, e eu estou indo para a escola de novo, como sempre. Quando eu abaixei na parreira para pegar o feijão, que eu levantei, quem estava lá em pé, me observando? Meu pai. Aí eu desfaleci, né, falei: pelo amor de Deus, estou ferrado. E aí meu pai olhou para mim, falou: quantas vezes você fez isso? Primeira vez que meu pai perguntou uma coisa, igual, né? O pessoal fala aí de alguns policiais, né? Bate primeiro, depois pergunta, né? Aí ele perguntou, falou: quantas vezes? Eu contei assim rapidamente na minha cabeça, falei: umas 6 vezes. Aí sabe o que ele falou? Porque você falou a verdade, você não vai apanhar. Eu falei: não é? Vale a pena falar a verdade, entendeu? Eu já estava esperando o safanão, né? O socão na cara. Aí, porque você falou a verdade, não vai apanhar. Foi, aí, sabe aquela história? Ele falou: vale a pena falar a verdade, principalmente no meio de pessoas que te amam. Vale a pena ser verdadeiro, mas tome cuidado também com a expressão dos seus sentimentos, querido. Por quê? Porque às vezes a gente quer falar a verdade, ou a gente quer ter algumas expressões do sentimento, sempre pelo lado feio. Sabe, pessoas assim: não, eu sou assim mesmo, e tal, e aí você é grosso, aí você é mal educado, aí você ofende, aí você mostra mesmo a sua raiva. Não, aqui eu vou ser eu mesmo, aí eu falo o meu sentimento, a verdade, e só pro lado feio, entendeu? Fale e expresse o seu sentimento também pelo lado bonito. Existem coisas boas. Eu conheço pessoas e famílias, e alguns filhos que falam assim: parece que o bom, parece que a educação, parece que fazer o bem, ser educado, o amor, o carinho, a atenção, é só para fora. Parece que meu pai, a minha mãe dentro de casa não tem isso aqui. Agora para os outros de fora, aí tem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso expressar essas coisas com as pessoas que eu amo, a minha família. Eu vou mostrar o meu lado bom. Tem coisa muito ruim na minha vida, mas eu vou mostrar o meu lado bom. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida, e eu vou mostrar o meu amor. Eu vou mostrar as coisas que Deus tem feito na minha vida. A verdade, o sentimento expressado com a verdade de Deus. Sabe uma coisa interessante, que eu falei que eu viajei esse final de semana, não estava na minha agenda, mas eu fui. Abrace, muito ainda que você está desejando se afastar. Sorria
Sorria bastante, mesmo que no fundo haja um motivo para você se estressar. Perdoe incondicionalmente, ainda que aparentemente você esteja certo. Beije, mesmo que você não tenha recebido isso na sua infância. Quem vive com intensidade também vai desfrutar de intimidade. Eu preciso expressar meus sentimentos em verdade com as pessoas que eu amo, enquanto eu posso. Enquanto eu posso. Às vezes, querido, as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que mais sofrem com o nosso mau humor, com as nossas patadas. Eu preciso saber expressar minhas verdades em amor. Faça ou cresça na sua espiritualidade. Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna, ou com Jacó, e diz: Jacó, Jacó. Ele diz: eis-me aqui, respondeu ele. Você tem orado pela sua família? Querido, nem tudo se resolve com oração, mas nada vai ser resolvido na nossa família sem oração. Eu tenho entendido que resgatar a nossa espiritualidade, às vezes a gente fala como liderança, às vezes as pessoas falam: olha, a questão da igreja, de estar presente, de participar de um curso como esse, de você valorizar e falar assim: olha, vamos como família. Eu estou vibrando dentro de mim aqui, tantas famílias aqui presentes, completas, buscando a Deus, clamando a Deus pela bênção na sua casa. Às vezes, querida, a gente se esforça tanto. Às vezes tem pessoas aqui, eu gosto muito do texto, mas eu gosto muito daquele texto lá, que eu citei naquele videozinho que eu fiz, Salmo 127, que o autor diz assim: olha, em vão é acordar de madrugada e dormir tarde da noite, se não for Deus que edificar a sua casa. Você consegue entender isso? Às vezes tem pessoas lutando por seus negócios, querendo que tal coisa dê certo, que tal coisa dê certo. Tem pessoas orando por sua empresa, orando pelos filhos, mas tem pessoas que estão na força do braço, tentando resolver as suas coisas, tentando fazer as coisas acontecer por si só. Querido, tem muita vitória humana, tem muitas pessoas que estão vencendo aí, sem a ajuda de Deus. Sabe qual a diferença? É que cada conquista dessas pessoas afastam mais eles de Deus. Essas pessoas vão conquistando e vão se afastando, vão conquistando e vão se afastando. Daqui a pouco vão estar abastados, com tanta coisa que não sabe o que faz. Mas a primeira coisa que acaba é a família. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã, que eu nunca esqueço, que eles eram oriundos do Pará, e mexiam com madeira, e esse marido dessa irmã, ele comprou uma carga de madeira muito grande, e foi uma coisa até meio louca que ele fez. Ele comprou algo assim muito, não podia fazer um negócio dele, mas ele fez. Só que na semana seguinte teve uma normativa do governo federal proibindo a retirada, o corte dessa madeira. E a madeira que custava tanto um metro, multiplicou o valor. E esse homem ficou milionário de uma semana para outra. E essa irmã dando testemunho, falando: olha, nós ficamos ricos, milionários, muito dinheiro. E eu me lembro ela contando que meu marido chegava para os meus filhos, e era aniversário de um, e ele falava: olha, vamos lá na concessionária. Não era qualquer concessionária, era concessionária de carro importado. E ela falava assim: pode escolher, meu filho, qual o carro que você quer? E o filho falava: eu queria aquele lá. Eu falava: não, escolhe aquele outro melhor ali, ó. E ele ia lá e comprava, e dava para o filho. Só que passado algum tempo depois, esse mesmo amado irmão, que era crente,
largou da família, arrumou outra esposa e abandonou os filhos, a família. Um dos filhos se rebelou com a casa, se envolveu com drogas, saiu. E essa irmã, ela deu um testemunho falando: olha, maldita a hora que aquele dinheiro entrou na minha casa, maldita a hora que aquele dinheiro entrou na minha família. Às vezes tem pessoas correndo atrás, querido, de muita coisa material, achando que isso é quando na verdade o que nós precisamos é da presença de Deus. Não que a bênção financeira não seja uma coisa boa, mas com Deus. Sem Deus é tragédia. A bênção financeira sem Deus, querido, é armadilha. E quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Então, resgate a espiritualidade, valorize a presença de Deus, ore pela sua casa, ore pela sua família, vá pelo caminho espiritual, resgate a espiritualidade, entenda que existe um inimigo, que esse inimigo quer tragar a sua casa, a sua família. E por fim, faça parte da família de Deus, da igreja. Já lá em Hebreus 11, 22, o texto diz: pela fé, José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo dos israelitas. Sabe o que acontece? No final da sua vida, José já tinha vencido tudo. O que ele entendeu? Contudo, João 12 diz: contudo, os que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Existe uma situação que você vai entender sobre a nossa família natural e a família espiritual. A família espiritual, meus irmãos, é um complemento da nossa família biológica. Talvez você, como eu, carrega marcas na sua vida até hoje por causa da sua família biológica. Mas essa é a beleza de fazer parte da família de Deus. Porque muito daquilo que nós não recebemos, muitos dos nutrientes que nós não recebemos da nossa família biológica, o Senhor pode. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco, eu nunca fui abraçado pelo meu pai. Eu nunca ouvi a frase do meu pai: meu filho, eu te amo. Nunca. Mas, em uma ministração que eu tive alguns anos atrás, Deus me visitou. E Ele começou pelo meu nome. Meu nome é João. E o significado do meu nome é amado. E o que Deus falou foi: olha, você é meu filho amado. E mesmo que eu não tive um amor expressado, talvez da maneira humana, do meu pai, o meu Pai Celestial, Ele me nutriu de uma forma tão sobrenatural, que eu não sinto falta do amor do meu pai biológico. Então, tudo aquilo que você às vezes fala: olha, eu sinto falta de algumas coisas, sabe aonde você vai encontrar? O meu pai já partiu para a glória, meu pai não está aqui, não tem como. E mesmo se ele estivesse aqui, ele não conseguiria me dar o que eu quero, o que eu imaginava, não tinha condição. Talvez o seu pai esteja aqui, a sua mãe, mas eles não têm condição de dar para você aquilo que você precisa. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Nós vamos orar. Sei que a palavra foi um pouco extensa, mas existem 2 textos que eu quero colocar e a gente vai orar. Esse é bem conhecido, está no seu kitzinho que você recebeu, Josué 24:15, que diz: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses de que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo hoje, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Existe algo que eu quero deixar para você nessa noite. A gente vai orar através desse texto, Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual clamamos:
falamos, dizemos: Abba, Pai, ao qual eu posso falar e chamar o meu Deus de Pai, Paizinho amado. Eu posso não ter vivido melhor com meu pai biológico, e não é por causa dele, não por culpa dele, ele não tinha como me oferecer, mas eu quero ser um pai melhor para os meus filhos. Eu quero ser alguém que pode ajudar outros pais a serem pais melhores, a pensar em todos esses dilemas que nós falamos aqui, que são reais, que estão no meio das famílias, estão assolando muitas famílias, estão trazendo dor. Muitos de nós que estamos aqui, que nessa noite já fomos afetados por eles. Mas eu quero dizer para você, existe um desafio nessa noite. O desafio é sermos uma família saudável. E para sermos uma família saudável, nós temos que estar perto do Senhor. Não é a sua experiência, não é a sua capacidade humana que vai fazer a diferença na sua família. Vai ser a ação de Deus. Sabe aquela paciência que eu falei? Ela é fruto do Espírito Santo. Sabe quando eu entendo que Deus está agindo? É quando eu não estou fazendo aquilo que eu tenho vontade. Às vezes eu tenho algumas vontades humanas, e eu sei que cada vez que eu ando por essa vontade, eu causo mais dano do que trago bênção na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu queria que você curvasse sua cabeça por um instante. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Logo depois, nós vamos ter um tempo para orar por todos aqueles que estão aqui, pela sua família. Você vai poder vir aqui na frente, a gente vai ungir você, nós vamos orar pela sua casa, pela sua família. Mas nesse momento eu queria de forma particular orar pela sua vida. E eu quero que você se coloque na presença do Senhor. Querido, nós vamos ter nesses dias, nesse mês de maio, no mês de junho, toda terça-feira a gente vai estar aqui. Às vezes vai ter tempo que você vai sentir vontade de não vir, mas eu quero desafiar você, querido, faça um compromisso com Deus, sabe, de não só estar aqui, mas trazer outras pessoas, abençoar outras famílias. Existe muita coisa ruim acontecendo em nossa volta, mas existe um Deus que pode mudar esse cenário. Existe um Deus que quer abençoar nossas casas, que quer abençoar nossas famílias. Por isso, nesse momento, se coloque na presença do Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus que mova, que retire da sua mente, do seu coração. Talvez você pode estar dizendo assim: olha, graças a Deus a minha família não tem nada disso que o pastor falou. Ou talvez você pode estar dizendo: puxa vida, a minha família é trágica, a minha família é uma tribulação, não tem solução. Independente de qual for a ótica, eu quero dizer para você nessa noite, através do resgate de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós podemos olhar para Deus e chamar Ele de Pai, de Paizinho, de nos conectar com a família celestial, de começar a agir e a buscar a cada dia a ter um comportamento diferente. E toda anomalia, e toda marca maligna que veio sobre as nossas vidas, comportamentos, sentimentos que tem trazido tribulação, dificuldade nos relacionamentos, que o Espírito Santo de Deus comece a tratar, que o Espírito Santo de Deus comece a ungir, começa a ungir, começa a trazer cura, começa a trazer vida aonde há morte.